Capítulo 1. Este mundo não está certo. Dongai estava tão quente quanto uma fornalha em junho. O céu estava azul celeste, e não havia uma nuvem à vista. O sol escaldante queimava furiosamente como uma enorme bola de fogo enquanto pairava alto no céu. Escola Secundária Dongai número 1, 30 da tarde. Ring, ring, ring. O sinal sinalizando o fim da aula tocou. Todo o campus da escola acordou de seu estupor, e ruídos surgiram de todos os lugares. Poucos segundos depois, ondas de alunos saíram dos diferentes prédios de salas de aula. Eles sorriram e conversaram em seus pequenos grupos enquanto saíam dos portões da escola. O tempo está tão quente hoje, alguém reclamou com raiva. Irmão Wong Teng, vamos ao Will Rose Pub tomar uma bebida hoje à noite. Uma voz trouxe Wong Teng de volta à realidade. Xu Jie, enquanto olhava para a pessoa à sua frente, o rosto familiar e as memórias distantes surgiram das profundezas de sua mente. Este era um de seus colegas de brincadeira quando ele estava no ensino médio. Não vou me juntar a vocês esta noite. Estou com dor de cabeça. Podem se divertir, disse Wong Teng. Xu Jie respondeu apressadamente. Ei, não fiquem assim. Não há muitas pessoas em nosso círculo. Se vocês não vierem, não terá sentido. Além disso, não nos reunimos há muito tempo. Por que não encontramos outro dia para nos encontrarmos? Que tal amanhã ou depois? O que vocês acham? Wong Teng balançou a cabeça, desamparado. Amanhã está bom, sem problemas. Informarei o pequeno Wei e os outros que nos reuniremos amanhã. Xu Jie sorriu brilhantemente. Quando caminharam até os portões da escola, uma enorme comoção soou na frente deles. Ei, o que aconteceu na frente? Tem uma multidão lá. Xu Jie ficou confuso. Deixe-me dar uma olhada. Ele então correu para a frente e se espremeu no meio da multidão para chegar à frente. Wong Teng, por outro lado, apenas colocou as mãos nos bolsos e caminhou lentamente para a frente. Alguns alunos o viram e voluntariamente abriram caminho para ele, com medo de provocar o sujeito. Como esperado, ele, o jovem mestre Wong, tinha uma reputação poderosa. Wong Teng zombou de si em silêncio. Infelizmente, não era uma boa reputação. Ele saiu da multidão e olhou para o espaço aberto à sua frente. Uma senhora havia conseguido derrubar alguns gangsters com cabelos tingidos. Os bandidos estavam deitados no chão, chorando de dor. Eles tinham medo nos olhos quando olharam para a jovem. Pelas discussões ao seu redor, Wong Teng teve uma compreensão básica do que aconteceu. Himanrong encontrou esses gangsters depois que ela terminou suas aulas. Achando-a muito bonita, eles a provocaram e disseram algumas coisas desagradáveis para ela. Eles pensaram que Himanrong era apenas uma senhora fraca e facilmente intimidada, mas inesperadamente, ela era uma rosa com espinhos. Ela os atacou com raiva e os espancou até que eles não pudessem se levantar do chão. A deusa Ri é realmente uma discípula marcial em estágio avançado. Esses gangsters ofenderam a pessoa errada. Um estudante ao lado de Wong Teng agitava o punho febrilmente. Até a espinha em seu rosto ficou levemente vermelha devido à sua excitação. Por suas palavras, ele tratou Himanrong como sua deusa. Ouvi dizer que Himanrong era uma aluna estrela, mas não esperava que ela lutasse tão bem. Ela aprendeu Taekwondo no passado? Ela alcançou a lendária faixa preta de 9º grau? Honestamente falando, é raro ver pernas tão longas. Ela é apenas uma estudante do ensino médio, mas sua figura já é tão boa. Imagine como ela será no futuro. 5 Wong Teng ficou surpreso com a valentia de Himanrong. Assim que ele estava admirando as belezas da vida, de repente ouviu as palavras, discípula marcial em estágio avançado. A expressão em seu rosto congelou. Ele estava atordoado. Eu ouvi errado? Isso mesmo. Acabei de renascer, então é normal ficar um pouco distraído e ouvir errado. Nesse momento, Xu Jie se inclinou e disse com ciúmes. Temos 5 discípulos marciais em estágio avançado em nossa escola. Himanrong é a única mulher, e ela vem de uma origem comum. Ela é realmente um gênio. Wong Teng ficou sem palavras. Eles estavam realmente falando sobre discípulos marciais em estágio avançado. Ele não ouviu errado. Ele renasceu na sociedade moderna, então por que essa profissão interessante existia? O que estava acontecendo?
Ele realmente renasceu? Wong Teng sentiu as más intenções deste mundo. Sua mente estava cheia de perguntas. Rimanrong franziu a testa ligeiramente quando percebeu o número de pessoas que havia atraído. No final, ela ignorou os gangsters no chão e saiu imediatamente. As pessoas aglomeradas ao redor também se dispersaram quando ela saiu de cena. Wong Teng e Xu Jie se separaram nos portões da escola. Wong Teng encontrou o carro que veio buscá-lo na escola enquanto os outros alunos o encaravam com inveja. Ele sentou-se no BMW estacionado à beira da estrada e partiu em disparada. No carro, Wong Teng observava a paisagem que passava lá fora. Estava imerso em pensamentos. Foi então que notou que as árvores que cresciam ao longo da estrada eram excepcionalmente altas, grandes e viçosas. Essas plantas tinham nutrientes demais. Não era de se admirar que ele sentisse algo diferente quando estava na escola agora mesmo. As plantas na escola também eram excepcionalmente viçosas. No entanto, Wong Teng estava imerso no fato de ter renascido, então não percebeu. Tudo o que Wong Teng via na estrada o impressionava. As ruas eram limpas e arrumadas, o estilo dos pedestres parecia moderno e a economia do país era extremamente próspera. Não parecia 2009. Também não parecia 2019, o ano em que ele renasceu. Como esperado, havia algo diferente neste mundo. A mente de Wong Teng estava uma bagunça. Ele viu uma linda moça de uns 20 anos andando pelas ruas com um cachorro enorme e peludo na coleira. Não havia nada de errado com a cena, mas o cachorro era enorme demais. Era do tamanho de um bezerro. Wong Teng não conseguiu evitar xingar. Que P** era? Que raça é essa? Por que é tão grande? Ele respirou fundo para acalmar suas emoções. Mas, ficou perplexo novamente ao tocar o queixo. Parece um Golden Retriever, mas é grande demais. Ele notou mais algumas pessoas passeando com seus animais de estimação, e todos eram enormes. Seus tamanhos excediam as dimensões típicas dos animais. Alguns pais até deixavam seus filhos andarem nas costas dos cães grandes. Os cães de estimação viraram montarias. Ele também viu alguns gatos de estimação com 2 caudas. Eles também eram gigantescos, parecendo leopardos. No entanto, eram muito obedientes. A julgar pelas reações nada surpresas dos transeuntes, eles não eram tratados como feras selvagens. Wong Teng sentiu-se um pouco entorpecido. Este definitivamente não era seu mundo original. Embora seus colegas de classe e a escola permanecessem os mesmos, algumas coisas eram obviamente diferentes. O carro rodou por mais de 20 minutos antes de chegar ao luxuoso bairro de Vilas. Felizmente, sua casa ainda estava lá. Ele vinha de uma família rica e normal. O avô de Wong Teng tinha 4 filhos. Seu pai, Wong Shenggu, era o segundo filho. Ele tinha talento para os negócios, então abriu seu próprio negócio e construiu o grupo Xinteng. Esta corporação era a segunda depois da corporação fundada pelo avô de Wong Teng, que era o grupo Hongsheng. O grupo Xinteng e o grupo Hongsheng eram ambos grandes empresas com valor superior a 100 milhões. Mas Wong Teng sabia que havia muitas corporações como está no mundo. Sua família podia ser considerada rica nesta área, mas diante das verdadeiras instituições financeiras globais, eles eram apenas formigas minúsculas. Em sua vida passada, a família Wong havia ofendido alguém, resultando na ruína de seus negócios. Eles só conseguiram perseverar por alguns meses antes de sua empresa falir e fechar. A família Wong entrou em colapso e se tornou uma coisa do passado. Parecia bom ter 2 empresas, cada uma valendo mais de 100 milhões. No entanto, elas não eram nada diante das pessoas realmente influentes. Que irônico! Desde então, a vida de Wong Teng deu uma guinada radical. Nos dias seguintes, ele basicamente viveu uma vida de cachorro. Ele foi humilhado e envergonhado o tempo todo até renascer. Espere, ele pode não renascer. Este mundo havia mudado drasticamente, então ele não sabia como a família Wong estava agora. Ele se perguntava se seus pais ainda eram seus pais. Ele esperava que, ao abrir a porta, seus pais não tivessem mudado. De jeito nenhum, isso não vai acontecer. Wong Teng se consolou apressadamente. Sentindo-se agitado, respirou fundo algumas vezes antes de passar pelas portas da vila.
Capítulo 2. Os princípios da coexistência pacífica com o outro mundo. Em 2009, as vilas neste distrito caro custavam 200.000 megabytes por metro quadrado. A vila da família de Wong Teng tinha 800 metros quadrados, e eles pagaram mais de 10 milhões por ela. Incluindo o preço da reforma, eles gastaram mais de 20 milhões no total. Ao entrar na vila, a primeira coisa visível foi a espaçosa sala de estar. No momento, 2 empregadas estavam limpando o lugar. A mãe Wong, Lee Xiumei, estava cozinhando na cozinha. Lee Xiumei nasceu em uma família acadêmica. Na universidade, ela era famosa por seu talento. No entanto, ela não era alguém que não pudesse entrar na cozinha. Em vez disso, ela era uma mestre na culinária. Wong Teng e seu pai a elogiavam muito. Era por isso que Lee Xiumei sempre cozinhava pessoalmente. Ela preparava os pratos todos os dias e esperava o marido e o filho voltarem para comer. Olhando para a figura agitada na cozinha, Wong Teng pôde sentir o cheiro familiar da comida. Ele parou na porta da cozinha e abriu a boca várias vezes. Após um longo tempo, finalmente conseguiu emitir um som. Mãe, voltei. Você voltou. Lee Xiumei se virou e sorriu enquanto continuava. Vamos esperar um pouco. Seu pai também deve voltar em breve. Podemos comer juntos depois que ele voltar. Certo? Deixe-me lavar o rosto. Wong Teng subiu as escadas correndo e correu para o banheiro. O que há de errado com esta criança hoje? Lee Xiumei balançou a cabeça. No banheiro, Wong Teng abriu a torneira e jogou água fria no rosto. Ele voltou. Ele nunca pensou que ainda teria a chance de retornar a esta família após 10 anos. No passado, quando a família Wong entrou em declínio, alguém conspirou contra Wong Chenggu e o assassinou. Algum tempo depois, Lee Xiumei também morreu de tristeza. Wong Teng levantou a cabeça e enxugou o rosto. Ele olhou para seu reflexo no espelho com os olhos ligeiramente vermelhos. Muitas coisas haviam mudado nos últimos 10 anos. Wong Teng mudou. Ele não era mais quem era antes. Agora, ele era capaz de manter a calma e a compostura ao enfrentar pessoas e situações diferentes. Mas, no fundo do seu coração, ainda havia alguns pontos fracos que ele não queria tocar. Desde que renasceu, seu coração se aqueceu novamente. Wong Teng secou o rosto e saiu do banheiro. Então, localizou seu quarto com a ajuda de sua memória. Os arranjos semelhantes, tudo era tão familiar. Pôsteres de estrelas da NBA estavam colados na parede e havia pilhas de CDs de áudio e romances na estante. A mesa de estudo ficava abaixo da janela, enquanto a cama ficava ao lado. Havia um computador sobre a mesa. Era um novo modelo da Apple. A moldura prateada brilhante era leve e moderna. Este era outro item que não se encaixava na linha do tempo. Wong Teng de repente pensou em algo quando viu o computador. Como esperado, ele encontrou um celular em sua bolsa. No entanto, não era uma antiguidade de 2009, era o mais recente iPhone 8. Ele estava mentalmente preparado, no entanto. Ele digitou a senha e abriu seu celular. Wong Teng sentiu-se sortudo por não ser bom em lembrar senhas. Ele havia usado a mesma senha por muitos anos sem a alterar, o que se tornou útil agora. Aplicativos de entrega de comida, WeChat, Douyin. Muitos aplicativos em seu telefone pertenciam ao futuro. Eles não existiam em 2009. Quando ele renascesse, ele queria usar suas memórias para criar um futuro brilhante para si. Ele conquistaria os corações de futuros chefes como Jack Ma. Tudo bem, ele não tinha chance agora. Ele suspirou e desligou o telefone. Wong Teng então ligou o computador. Não havia método mais rápido do que pesquisar online. Como a tecnologia de computadores e celulares era tão avançada, seria irracional que a internet estivesse presa em 2009. Tecnologia e internet eram inseparáveis. Wong Teng ficou um pouco surpreso após ligar o computador. O sistema operacional não era o Windows 10. Em vez disso, já era a 11ª geração. Até agora, o cronograma de avanço aqui não era o mesmo de 2019. Havia algumas diferenças aqui e ali. Ele teve que passar algum tempo antes de se familiarizar com este mundo. Wong Teng abriu o navegador Baidu e pesquisou as 2 palavras, guerreiros marciais. Uma enorme quantidade de informações surgiu.
Mais de 1 hora depois, Wang Teng fechou o navegador e recostou-se na cadeira. Ele estava incrédulo. Há 30 anos, múltiplas fendas dimensionais apareceram no mundo. As fendas estão ligadas a um mundo alternativo, o continente Xinguang. A força existe no continente Xinguang. Todos lá podem se tornar guerreiros marciais usando esta força para cultivar. Guerreiros marciais são formidáveis. Guerreiros marciais de baixa patente podem quebrar metais, dividir pedras e dividir um fluxo de água em dois usando suas lâminas. Guerreiros marciais de alto escalão podem mover e destruir montanhas, cortar o mar em dois. Isso é como uma fantasia. Wang Teng ficou sem palavras. O cientista na Terra havia feito algumas pesquisas sobre a força e descoberto que poderia ser matéria escura. Mas por que os humanos e as plantas no continente Xinguang foram capazes de absorver a matéria escura para mudar sua estrutura corporal? Por que as criaturas vivas na Terra não foram capazes de fazer o mesmo? O cientista não conseguiu encontrar a resposta para essas perguntas. Após algum tempo, com o surgimento das fendas dimensionais, a Terra começou a mudar. As criaturas vivas na Terra foram afetadas pela matéria escura. As plantas tornaram-se mais altas e exuberantes, e algumas espécies extintas reapareceram na Terra. Os animais também começaram a crescer. As características especiais em seus corpos, por exemplo, escamas, garras e dentes, foram aprimoradas de acordo. Algumas criaturas talentosas até conseguiram sofrer mutações e obter habilidades especiais de elementos. Como mestres da Terra, os humanos também seguiram o exemplo. Seus corpos ficaram mais fortes. Eles foram capazes de correr mais rápido, pular mais alto, ter mais força e viver mais. Os idosos que tinham entre 70 e 80 anos há 30 anos ainda estavam vivos. Apesar de terem mais de 100 anos, seu estado físico e mental permanecia o mesmo de 30 anos atrás. Os humanos enlouqueceram. Os diferentes países ignoraram sua inimizade anterior e organizaram uma conferência global. No final, eles decidiram organizar uma equipe para investigar e explorar as fendas dimensionais. Após confirmar que estavam seguros, enviaram o exército e diferentes especialistas para o continente Xinguang. Essas pessoas eram conhecidas como os pioneiros. O continente Xinguang era infinito. Os pioneiros alegavam que vieram do outro lado do mar e ganharam a confiança dos moradores locais. Depois, começaram a interagir e negociar com eles. Os povos da Terra não invadiram implacavelmente o continente Xinguang. Em vez disso, adotaram os princípios da coexistência pacífica e interagiram com os moradores locais de forma amigável. Após algum tempo, os pioneiros retornaram com os métodos de cultivo do continente Xinguang. Após algumas tentativas e erros, os humanos na Terra conseguiram cultivar. Os países chegaram a um consenso e tornaram públicos os métodos de cultivo. Daí em diante, foi o início de uma nova era nas artes marciais. Esta foi uma grande reforma. A história deu uma guinada brusca e seguiu em uma direção imprevisível. Chegamos à parte mais importante. Por favor, tomem nota. Os humanos eram poderosos porque tinham inteligência. Através do cultivo, humanos rapidamente se fortaleceu. Em poucos anos, um número considerável de guerreiros marciais começou a aparecer ao redor do mundo. Alguns se juntaram ao exército, enquanto outros entraram para o governo. Alguns pertenciam a várias instituições financeiras e famílias de elite. No geral, essas pessoas formaram uma aliança. No entanto, uma pequena parcela dos guerreiros marciais civis preferia a liberdade. Eles criaram várias escolas de artes marciais para fornecer um caminho para outros civis iniciarem seu cultivo. Devido à presença desses guerreiros marciais, os humanos conseguiram manter as feras selvagens mutantes e poderosas fora da cidade. Isso evitou danos e impactos massivos na sociedade. No entanto, tornar-se um guerreiro marcial exigia talento. Não era um caminho que todos pudessem seguir. Se alguém quisesse se tornar um guerreiro marcial oficial, precisava fortalecer seu corpo e construir uma base sólida. Cultivadores nesse estágio eram conhecidos como discípulos marciais. Eles só seriam capazes de absorver a força e armazená-la em seu corpo se sua base fosse forte o suficiente. Então, eles se tornariam um guerreiro marcial oficial.
Se a força fosse comparada à água, o corpo seria semelhante a um recipiente coletando água. O processo de absorção da força era o mesmo que despejar água em um recipiente. Quanto maior e mais resistente o recipiente, mais água ele poderia conter. O princípio do cultivo poderia ser explicado simplesmente assim: com base na força, velocidade e habilidade geral dos discípulos marciais, eles poderiam ser classificados em 3 categorias: iniciante, intermediário e avançado. Rimanrong era uma discípula marcial em estágio avançado. Ela estava a apenas um passo de se tornar uma guerreira marcial. Este foi o passo que deixou muitas pessoas perplexas. Havia uma diferença gritante entre as pessoas que conseguiam absorver a força e aquelas que não conseguiam. Um guerreiro marcial oficial que era capaz de cultivar usando a força era capaz de facilmente enfrentar 10 discípulos marciais em estágio avançado que não conseguiam absorver a força. Na superfície, porém, apenas um passo separava um discípulo marcial em estágio avançado de um guerreiro marcial oficial. Como diz o ditado, os pobres estudam enquanto os ricos aprendem artes marciais. Quantidades abundantes de recursos eram necessárias para cultivar o caminho marcial. Naturalmente, eles custavam dinheiro, então as pessoas comuns estavam em desvantagem. No geral, os guerreiros marciais constituíam apenas uma pequena proporção dos humanos. A maioria das pessoas era apenas seres humanos ligeiramente mais fortes. Mas isso não impediu que os guerreiros marciais se tornassem o mainstream. Por outro lado, a raridade dos guerreiros marciais e sua importância lhes deram sua posição importante. Capítulo 3. Começando minha vida cheia de insetos agora. À tarde, a família de Wong Teng finalmente se sentou para jantar. Seu pai estava na metade do caminho para casa quando algo surgiu no trabalho novamente. Ele teve que voltar, então se atrasou por mais de 1 hora. Você não pode voltar após terminar o jantar, reclamou Li Xiumei enquanto colocava um pouco de comida na tigela de Wong Teng. Wong Teng ficou trancado em seu quarto por mais de 1 hora. Ele também se esqueceu do jantar, mas, felizmente, seu pai estava atrasado devido ao trabalho. Foi uma emergência. Eu tive que voltar e cuidar disso primeiro, respondeu Wong Shengu, impotente. Vamos ignorar seu pai. A mente dele está sempre fixada em sua companhia idiota. Li Xiumei revirou os olhos para Wong Shengu. Wong Teng sorriu. Quando ele estava no ensino médio, seu relacionamento com o pai era um pouco tenso. Wong Shengu tinha grandes esperanças para seu filho, então, naturalmente, ele era rigoroso. No entanto, Wong Teng estava em sua fase rebelde e não estudava bem. Assim, o conflito entre ele e seu pai se intensificou. Pensando nisso, Wong Teng sentiu que suas ações eram realmente infantis no passado. À mesa de jantar, Wong Teng e Wong Shengu estavam mais quietos em comparação com Li Xiumei. Ela colocou comida na tigela de Wong Teng e conversou com o pai e o filho. Wong Teng gostou dessa atmosfera. Wong Shengu teve uma breve conversa com Wong Teng. Ele estava principalmente preocupado com seus estudos. As respostas de Wong Teng eram bastante comuns. Ele não era tão infantil quanto antes e não fazia birras nem quebrava seus hastis. Wong Shengu ficou agradavelmente surpreso. Ele sentiu que seu filho estava diferente hoje, mas não pensou demais. Após terminar o jantar, Wong Shengu saiu de casa às pressas. Como chefe de uma grande empresa, ele tinha muitas coisas para resolver todos os dias. Na maioria das vezes, ele só conseguia dormir de 4 a 5 horas por dia. Wong Teng informou sua mãe antes de sair de casa. Ele correu direto para a casa marcial Jixin. Um carro esportivo amarelo circulava pelas ruas à noite, com seu motor barulhento chamando a atenção de muitos transeuntes. A maioria dos carros hoje usava a força como fonte de energia. O combustível já havia sido eliminado há muito tempo. A força era mais ecológica e mais barata. Os pioneiros não trouxeram apenas os métodos de cultivo do continente Xinguang. Eles também trouxeram muito novas tecnologias. A runa da força foi uma delas. Ao combinar as tecnologias do continente Xinguang e da Terra, a tecnologia da força nasceu. A partir daí, os carros começaram a usar a força.
Mais tarde, computadores e celulares também migraram para o chip e as baterias recém-inventados com as runas da força. Eles funcionavam mais rápido e podiam durar mais. Meia hora depois, Wang Teng estacionou o carro em frente à escola de artes marciais. Com base nas informações que encontrou, a casa marcial Jixin era uma das 3 principais academias de artes marciais da China. O diretor desta escola era um guerreiro marcial de patente geral de 12 estrelas. Ele foi classificado entre os 5 melhores guerreiros da China. Mundialmente, ele foi classificado entre os 20 melhores. Havia diferentes classificações para guerreiros marciais. 1 estrela a 9 estrelas eram soldados, 10 estrelas era general de brigada, 11 estrelas era general de baixo escalão, 12 estrelas era general, 13 estrelas era general de alto escalão. A partir disso, era possível dizer o quão poderoso era o princípio da casa marcial Jixin. A sede da casa marcial Jixin ficava na capital Shira, com suas filiais se espalhando pelas grandes cidades da China. Eles tinham muitos guerreiros marciais em seu emprego e deram à luz muitas pessoas poderosas. A filial de Donghai da casa marcial Jixin estava situada ao lado do mar. No escuro, parecia uma enorme fera selvagem deitada de bruços. A massa de terra que cobria era comparável a uma escola secundária. O portão principal da Academia de Artes Marciais era largo o suficiente para 5 carros passarem lado a lado. Era grandioso e magnífico, para dizer o mínimo. Havia uma enorme rocha erguida no meio do portão principal. As palavras, Casa Marcial Jixin, filial de Donghai, estavam escritas em dourado. Ao chegar à guarita, alguns guardas armados caminharam até seu carro. Inspeção de rotina, por favor, coopere. Wang Teng abaixou a janela do carro e assentiu. Então, ele saiu do carro. Os guardas inspecionaram o interior do carro e usaram o scanner para verificar o corpo de Wang Teng. Todo o processo foi feito com muito cuidado. Ao mesmo tempo, Wang Teng também avaliou os guardas. Eles usavam coletes de proteção pretos e tinham metralhadoras de grosso calibre em suas mãos. Apenas sua aparência ameaçadora e equipamentos sofisticados eram suficientes para assustar os espectadores. Havia runas da força gravadas nas metralhadoras, significando que eram metralhadoras da força. Elas eram 10 vezes mais poderosas do que suas contrapartes normais. Mesmo se um guerreiro marcial oficial fosse atingido por elas, ele ficaria aleijado. Após a inspeção, os guardas o deixaram entrar. Wang Teng estacionou o carro corretamente e caminhou pelos caminhos da Academia de Artes Marciais. Já passava das 20 horas, mas o local estava bem iluminado. Muitos estudantes podiam ser vistos nas ruas e na grama. Não faltavam pessoas treinando à noite. Cada segundo contava quando se treinava para se tornar um guerreiro marcial. Ser talentoso era o critério básico. Ainda era preciso trabalhar duro para progredir em sua jornada de cultivo. Havia 3 prédios altos e enormes na Academia de Artes Marciais. Com sua cor branco-prateada e características distintas, era fácil identificá-los. O do meio era o prédio administrativo. Era retangular e tinha 100 metros de altura. Ele perfurava as nuvens como uma lança. Na ponta, havia um estranho semicírculo. À esquerda ficava o prédio de ensino dos discípulos marciais, enquanto à direita era o prédio de treinamento dos discípulos marciais. Esses 2 prédios pareciam 2 enormes bolas redondas. Eles não eram altos, porém, tinham apenas 3 andares, mas eram extremamente espaçosos. Por uma estimativa aproximada, eram 2 vezes maiores que o estádio da escola secundária número 1 de Donghai. A localização desses 3 prédios fez Wang Teng suspeitar que isso fosse obra do mau humor do diretor. Wang Teng havia feito sua lição de casa, então correu em direção ao prédio administrativo sem hesitar. Sob a orientação da equipe, registrou-se como discípulo marcial e foi ao prédio de ensino para discípulos marciais. A Academia de Artes Marciais só aceitava alunos entre 16 e 30 anos. Isso era para evitar desperdício de recursos. Wang Teng tinha apenas 17 anos, então a idade não era um problema para ele. O barulho no prédio de ensino o atingiu no segundo em que entrou. O primeiro andar era onde os discípulos iniciantes treinavam.
Os discípulos iniciantes eram discípulos marciais em estágio iniciante, e havia mais de 3.000 discípulos marciais em estágio iniciante no Palácio Marcial Jixin. No primeiro andar, todos os alunos cultivavam sozinhos. Parecia extremamente animado. No momento em que Wang Teng entrou no saguão principal, ele congelou no local. O que ele viu? Cerca de 50 bolhas transparentes flutuavam acima do solo. Força *1, velocidade *3, físico *1, iluminação 0,5, força *2. Wang Teng piscou. Piscou novamente. As bolhas ainda estavam lá, mas os outros alunos no saguão não conseguiam vê-las. Essa era sua habilidade especial? Ele não tinha certeza, então puxou um aluno que estava passando. O que você quer? O aluno tinha cerca de 17 anos. Ele olhou para Wang Teng irritado com uma expressão de: por que você é mais bonito do que eu? Irmão, seu chão é muito bem pavimentado. Wang Teng apontou para o chão e disse. As bolhas transparentes flutuavam na altura de suas panturrilhas. Ele podia vê-las apenas abaixando a cabeça. O aluno ignorou as bolhas e respondeu impacientemente: claro, este é o melhor piso de borracha. Há runas da força gravadas nele que podem minimizar a vibração, durar mais e ter muitas outras funções. De onde você vem? Você não tem bom senso? O aluno acenou com a mão e se afastou sem olhar para trás. Wang Teng tocou o queixo. Pela reação da pessoa, ele obviamente não conseguia ver as bolhas. Isso significava que ele era o único que conseguia vê-las. Os alunos caminharam pela área de treinamento, alguns passando pelas bolhas. Para eles, as bolhas não existiam. Wang Teng se aproximou da bolha mais próxima para testar se conseguia atravessá-la. No instante em que a tocou, a bolha desapareceu. Sua visão ficou turva por um momento, e uma placa transparente apareceu. Iluminação, 18 físico, 41 força, 50, mais 1, velocidade, 32. O coração de Wang Teng palpitava enquanto ele olhava para a placa transparente. Ele sentiu como se seu coração fosse saltar para fora da garganta. Isso era emocionante. Wang Teng sentiu que não ficaria tão animado mesmo se ganhasse 100 milhões na loteria. Ele não conseguia se controlar. Isso devia ser um bug. Nesta era em que os guerreiros marciais eram a corrente principal, fortalecer-se era o único caminho para o sucesso. Seu bug lhe permitia coletar atributos de outras pessoas e transformá-los em seus próprios. Isso era desafiador. Outros tinham que se cultivar diligentemente, enquanto ele só precisava coletar atributos. Wang Teng viu um caminho desobstruído para o sucesso à sua frente. Um dia, ele iria direto para o topo do mundo. Capítulo 4. Prefiro morrer a praticar o 9º conjunto de exercícios de rádio no início. Wang Teng tinha vindo ao Palácio Marcial Jixin para cultivar. Mas agora, ele estava ocupado coletando atributos. Ele se sentia como um coletor de lixo, trabalhando duro para coletar o que os outros deixavam cair. Ele observou as bolhas por algum tempo e notou que as bolhas transparentes no chão foram deixadas cair durante o processo de cultivo dos discípulos. Muitos alunos estavam praticando na academia de artes marciais, então algumas bolhas de atributos caíram. Uma coisa fez o coração de Wang Teng doer, no entanto. Havia um limite de tempo para a existência das bolhas. Elas desapareciam após alguns minutos. Agora mesmo, quando ele estava atordoado, algumas bolhas já haviam desaparecido. Ele sentiu uma pontada de dor em seu coração, como se tivesse perdido algumas centenas de milhões. Os discípulos continuaram praticando. Bolhas de atributos continuaram caindo. Enquanto Wang Teng coletava as bolhas alegremente, seus atributos começaram a surgir. Quando um instrutor o viu correndo pela arena sem rumo, ele não aguentou mais. Ele o chamou em voz alta. Ei, aluno, por que você não está praticando diligentemente? Por que está correndo por aí? Professor, este é meu primeiro dia, então estou observando como os outros praticam. Como diz o ditado, há algo que você pode aprender com todos. Estou aprendendo coisas dos outros primeiro. Wang Teng olhou para o instrutor e sorriu enquanto dizia bobagens. Hoje é seu primeiro dia? Venha aqui. Vou lhe ensinar o 9º conjunto de exercícios de rádio primeiro. Como você não sabe nada agora, não será capaz de entender o que eles estão fazendo.
Estabeleça suas bases primeiro, disse o instrutor. Wong Teng pensou por um momento e sentiu que o instrutor tinha razão. Esse cara era bastante responsável. Ele olhou para as bolhas de atributos que tinham acabado de aparecer no saguão de treinamento. A sensação de perder algumas centenas de milhões o atingiu novamente. Professor, que tipo de exercício é o nono conjunto de exercícios de rádio? Wong Teng se aproximou e perguntou curioso. É um conjunto de exercícios criado pelo país para treinar o corpo cientificamente. Utiliza os exercícios básicos de treinamento físico do continente Xinguang. O instrutor voltou-se para o sistema de som após terminar de falar. A nona série de exercícios de rádio, Espírito Marcial, começa agora. Wong Teng congelou. Ele reconhecia a música. Os movimentos iniciais também eram familiares. Observe com atenção. O instrutor tinha mais de 1,80 m de altura e seus músculos saltavam para fora da camisa. Era assustador, mas ele se preparava diligentemente. Wong Teng ficou atordoado. O instrutor começou a fazer os exercícios com a música. A primeira postura, exercício de alongamento. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. A segunda postura, exercício de expansão do peito. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. A terceira postura, exercício de chute. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Wong Teng olhou para o instrutor com espanto enquanto muitos corvos voavam incontrolavelmente por sua mente. Ele ficou sem palavras. Oh, meu Deus! Os nomes dos exercícios eram os mesmos dos exercícios de rádio que ele conhecia no passado, mas as ações eram mais complexas. Alguns deles até exigiam muito esforço físico. Parecia que os exercícios podiam realmente treinar o físico. Mas aquela música, aquele ritmo e aquela sensação familiar eram realmente constrangedores. Como é? Você viu tudo? Se não viu, eu posso te mostrar de novo. A música parou e o instrutor encerrou o exercício lentamente. Ele soltou um longo suspiro. Gotas de suor apareceram em sua testa e em seu corpo. Os efeitos da nona série de exercícios de rádio foram impressionantes. Instrutor, eu vi tudo claramente. Wong Teng assentiu apressadamente. Ele estava com muito medo de que o instrutor repetisse aquilo. Olhando para sua expressão insatisfeita, o sujeito poderia realmente repetir. Ele não estava brincando. Ah, parece que sua memória não é ruim. Tive que assistir 3 vezes antes de conseguir memorizar, disse o instrutor, decepcionado. Por que você parece tão decepcionado? Como pode ficar viciado em um exercício de rádio? Wong Teng dispensou o instrutor com todas as suas forças, persuadindo-o a ferir outros alunos. Afinal, eles ficariam encantados em ouvi-lo. Eu nunca praticarei a nona série de exercícios de rádio. Eu nunca farei isso, mesmo se eu morrer. Eu só dependerei de coletar atributos para ficar mais forte. Quando o instrutor não estava olhando para ele, Wong Teng continuou seu negócio de coleta. Força 2, velocidade 1, iluminação 0,2. Habilidade básica de punho 5. Wong Teng estava emocionado. Ele havia escolhido muitos atributos de força e velocidade, mas não os havia testado. Portanto, ele não sabia onde estava sua força. No entanto, enquanto corria, Wong Teng sentiu sua velocidade aumentar. Ele acidentalmente correu alguns metros mais longe do que o esperado. Não havia muitos atributos de iluminação. A maioria deles era inferior a 1 ponto, então eles somavam apenas 1 ponto. Eu ficarei mais inteligente se meu atributo de iluminação aumentar? Por que não sinto nada? Wong Teng pensou consigo mesmo. Espere, habilidade básica de punho 5? Wong Teng havia absorvido uma bolha de atributos que nunca vira antes. De repente, lembranças dele praticando técnicas de punho, que não existiam antes, surgiram em sua mente. Aprendi a técnica básica de punho? Wong Teng estava incrédulo. Como os discípulos marciais não conseguiam absorver a força, eles não eram capazes de praticar técnicas de combate da força. Assim, o país resumiu muitas habilidades básicas de luta, incluindo trabalho de pés, técnicas de punho, técnicas de espada, técnicas de lâmina, etc.
Eles popularizaram as habilidades e permitiram que todos as praticassem. Wang Teng olhou para o jovem de 20 anos que praticava a técnica básica de punho não muito longe dele, e seus olhos brilharam. Embora tivesse aprendido a técnica básica de punho, ele não era muito versado nela. Ele apenas a conhecia aproximadamente como uma pessoa comum que a praticava há 5 dias. Ele seria capaz de aumentar sua proficiência se acumulasse mais atributos básicos de habilidade de punho? Bang, bang, bang. O jovem socava o saco de areia com força, balançando para a direita e para a esquerda. Cada soco formava uma marca no saco de areia. Incrível! De fato, você só pode ter sucesso se tornar um guerreiro marcial. Por que não está caindo? Ei, caiu! Caiu de novo! Wang Teng estava se sentindo exagerado. Ele secretamente entrou sorrateiramente por trás e pegou o atributo silenciosamente. Então, ele se esgueirou para longe. Habilidade básica de punho *7 força 5. Este jovem é incrível. Ele é bom, Wang Teng exclamou. A proficiência de sua habilidade básica de punho aumentou mais uma vez. Ele esperou um pouco, mas o outro grupo não deixou cair mais nenhuma bolha de atributo. Wang Teng não teve escolha a não ser voltar sua atenção para os outros alunos. Ele não deveria negligenciar os outros atributos enquanto esperava por este. Somente crianças tomavam decisões. Adultos levavam tudo. Ele, Wang Teng, era um adulto. Trabalho de pés básico *2 havia uma pista de corrida do lado de fora do saguão de treinamento. Era como um estádio. Um homem gordo corria pela pista como uma rajada de vento. Parado ao lado, o cabelo de Wang Teng esvoaçou. Ainda assim, uma bolha caiu do gordo. Este era um gordo ágil. Trabalho de pés básico. Wang Teng ficou surpreso ao pegar a bolha de atributo. Esta era outra técnica básica. Ele teve muita sorte hoje. Enquanto o gordo continuava correndo assiduamente, bolhas caíam atrás dele como uma galinha botando ovos. Tantas bolhas! Wang Teng ficou pasmo. Ele não queria desperdiçar nada, então correu atrás do gordo e coletou as bolhas. Os atributos de velocidade que ele havia coletado antes começaram a mostrar seus efeitos agora. Wang Teng foi capaz de seguir atrás do gordo sem suar a camisa. Velocidade *1 velocidade *1 velocidade *1 trabalho de pés básico *3 velocidade *1. HAH. Por que você está me seguindo? O gordo parou e olhou para Wang Teng enquanto mostrava a língua. Ninguém está te seguindo. Estou apenas praticando meu trabalho de pés. Não se iluda. Wang Teng olhou de volta para ele. Você. E eu. Droga, não vou mais correr. Você pode correr sozinho. O gordo estava frustrado, mas não podia fazer nada contra Wang Teng. Ei, não faça isso. Você pode correr mais algumas rodadas. Acho que você tem um futuro brilhante. Não desista facilmente. Wang Teng convenceu imediatamente o gordo com todo o seu coração. O gordo. Capítulo 5. Eu, Wang Teng, sou muito trabalhador. 13 horas. A noite estava ficando escura. Wang Teng deixou o Palácio Marcial Jixin contra a vontade. Os outros alunos treinaram a noite toda, mas ele ficou brincando o tempo todo. Brincou? PDT. Como ele poderia dizer que estava brincando quando se tratava de guerreiros marciais? Os discípulos marciais saíram em grupos, e Wang Teng estava entre os últimos. Não era porque ele era muito trabalhador. Ele simplesmente não queria perder nenhuma bolha de atributo. Bem, isso também era um tipo de trabalho duro. Wang Teng dirigiu na estrada vazia. Iluminação, 19,3 físico, 47 força, 135 velocidade, 86 técnicas de batalha, habilidade básica de punho, compreensão básica, trabalho de pés básico, compreensão básica. Olhando para o painel de atributos, Wang Teng se sentiu satisfeito. De um dígito para os atuais 2 dígitos e 3 dígitos, foi uma mudança inegavelmente enorme. Sua força e velocidade foram as que mais aumentaram. Por outro lado, sua iluminação e físico estavam em baixa. Não foi difícil notar que cada atributo tinha uma probabilidade diferente de cair. A maior surpresa hoje foi a habilidade básica de punho e o trabalho de pés básico. Para se tornar um guerreiro marcial,
ter um corpo forte não era suficiente. Ele precisava aprender técnicas de batalha para poder mostrar seu verdadeiro potencial. Amanhã voltarei à Academia de Artes Marciais para testar até onde posso ir. Wang Teng pensou consigo mesmo. Quando voltou para casa, Li Xiumei já havia preparado o jantar. Wang Chenggu estava comendo. Ele franziu a testa e perguntou: "Está tarde. Aonde você foi?" "Ao Palácio Marcial Jixin", respondeu Wang Teng casualmente. Então, ele disse a Li Xiumei: "Mãe, você fez macarrão com ovo? Você deixou um pouco para mim? Estou com fome." "Claro, deixei um pouco para você." Li Xiumei estava exultante por seu filho adorar sua comida. Su Tio Wang Teng pegou a tigela e sentou-se ao lado de Wang Chenggu, dando grandes mordidas no macarrão. Estava incrivelmente delicioso. Sem sentir cheiro de álcool no corpo de Wang Teng, as sobrancelhas de Wang Chenggu relaxaram um pouco. Ele perguntou surpreso: "Por que você foi para a Academia de Artes Marciais?" "Para praticar artes marciais", respondeu Wang Teng sem levantar a cabeça. "Praticar artes marciais. Praticar artes marciais." Wang Chenggu e Li Xiumei ficaram pasmos. Trocaram olhares antes de se virarem para olhar para Wang Teng em uníssono não planejado. Eles já haviam tentado persuadir o Wang Teng no passado, mas ele era muito mimado. Ele não queria aprender, então não levou as palavras deles a sério. No entanto, ele foi voluntariamente praticar artes marciais hoje? "Filho, você quer praticar artes marciais?" Li Xiumei perguntou incrédulo. "Isso mesmo." Wang Teng assentiu. "Filho, você está namorando?" Li Xiumei continuou curioso. "Hã?" Wang Teng ficou atordoado. Quando ele começou a namorar? Ele nem sabia que estava namorando. "Você odiava praticar artes marciais." "No passado", disse Wang Chenggu. "O que há de errado nisso? Eu organizei meus pensamentos, então, naturalmente, quero começar a praticar." Wang Teng respondeu com uma expressão relaxada. Era realmente tão simples? Wang Chenggu e Li Xiumei se entreolharam novamente. "Tudo bem, já que você quer aprender artes marciais, vou contratar o melhor professor para te ensinar." Wang Chenggu percebeu que Wang Teng não estava brincando, então bateu palmas alegremente. "Pai, você não precisa fazer isso. Artes marciais exigem talento. Eu quero praticar sozinho e tentar." Wang Teng rejeitou diretamente seu pai. Como um professor poderia ser comparado ao seu inseto? Seu pai só conseguia contratar um discípulo marcial em estágio avançado como seu professor. Com base em sua origem familiar, eles não podiam contratar um guerreiro marcial. Ele preferia gastar tempo adquirindo atributos do que aprendendo com um discípulo marcial em estágio avançado. Seria um desperdício de dinheiro e recursos. Esta era a era marcial. Mesmo contratar um discípulo marcial em estágio avançado não era barato. Wang Chenggu não forçou o filho. Ele assentiu e disse: "Ok, também há instrutores na Academia de Artes Marciais." Como uma das 3 principais academias de artes marciais da China, seus instrutores não serão ruins. Pratique corretamente. Não espero que você se torne um guerreiro marcial. Se você for capaz de se tornar um discípulo marcial em estágio avançado, sua qualidade física melhorará tremendamente e sua expectativa de vida também aumentará. Saúde é riqueza. Com um bom corpo, você pode obter o dobro dos resultados com metade do esforço. Na verdade, ele temia que a paixão de Wang Teng não durasse muito. Ele poderia desistir após 2 dias de sofrimento. Portanto, era melhor deixá-lo praticar sozinho por um período. Se ele pudesse perseverar, eles poderiam fazer mais planos mais tarde. "Eu entendo." Wang Teng sorriu secretamente. Seu pai adorava educá-lo. No passado, ele não ouvia o pai. Mas, um discípulo marcial em estágio avançado? Ele tinha um problema. Sem mencionar um guerreiro marcial oficial, ele poderia até se tornar um guerreiro marcial em estágio geral. Ele só tinha medo de assustar o pai se contasse a verdade. Por outro lado, Wang Chenggu sentia-se satisfeito. Ele achava que Wang Chenggu havia amadurecido. Ele estava namorando? "Filho, você já tem 17 anos. Se você estiver realmente namorando, não vamos nos opor. Você tem dinheiro suficiente?" Wang Teng ficou perplexo. Por que eles não conseguiam parar de falar sobre esse assunto?
Pai, mãe, eu realmente não estou namorando. Se eu tiver uma namorada, conto imediatamente. Wang Teng ficou sem palavras. Que pena. Li Xiumei sentiu-se decepcionado. Wang Chenggu assentiu em concordância. Wang Teng disse, impotente: Mãe, eu só tenho 17 anos. Por que você está suspirando? Você não é mais jovem. Podemos tirar a certidão de casamento aos 18 anos. Se você começar a namorar agora, pode cultivar seu relacionamento por um ano e se casar depois disso, disse Li Xiumei. Casar aos 18 anos? Wang Teng ficou perplexo. A era das artes marciais era tão amorosa? Mãe, terminei de comer. Vou me lavar e dormir. Ele correu escada acima como se estivesse fugindo dos pais. Ele temia que, se falasse com a mãe por mais um tempo, ela começasse a falar sobre seus futuros filhos. Era assim que sua mãe era. Essa criança, marido, eu acho que a jovem senhorita da família Tang, não é má. Vamos visitar a família dela outro dia e perguntar a eles. Li Xiumei ainda conversava com Wang Chenggu no primeiro andar. Felizmente, Wang Teng não os ouviu. Se tivesse ouvido, poderia ter urinado nas calças de susto. A jovem senhorita da família Tang pesava pelo menos 100 quilos. 8. No dia seguinte, Wang Chenggu estava tomando café da manhã bem cedo. Pães cozidos no vapor, massa frita, leite de soja. Eram todos pratos simples, mas os favoritos do povo chinês. Wang Teng desceu as escadas. Era sábado, então ele não precisava ir à escola. Ele poderia fazer seus próprios arranjos. Após terminar o café da manhã, Wang Teng se despediu de seus pais e saiu correndo pela porta. Wang Chenggu sentiu-se aliviado novamente. Ele disse a Li Xiumei: compre um pouco de carne de besta estelar. O pequeno Teng está praticando artes marciais. Comer um pouco de carne de besta estelar pode ajudá-lo a melhorar seu físico. Casa Marcial Jixin. Wang Teng chegou bem cedo. Havia apenas alguns alunos no saguão de treinamento no momento. Claramente, essas pessoas eram notavelmente trabalhadoras. Como madrugadores, todos ficaram surpresos ao ver um novo rosto. No entanto, a diligência de Wang Teng conquistou a aprovação deles, enquanto os alunos acenavam educadamente para ele. Eles sentiam que ele era o mesmo tipo de pessoa que eles. Wang Teng também se mostrou muito esforçado, mas infelizmente, poucas pessoas vieram praticar tão cedo. Consequentemente, havia poucas bolhas para escolher hoje. Ele foi cumprimentar os alunos e pegou os atributos ao longo do caminho. Sim, ele só fez isso porque estava ao longo do caminho. Eu, Wang Teng, sou uma pessoa educada. Meu principal objetivo é cumprimentá-los. Habilidade básica de punho 6, força 4, velocidade 3, habilidade básica de espada 4. Uau! Havia uma variedade de atributos. Havia também habilidades básicas de punho e habilidades básicas de espada para ele aprender. Ele havia aprendido outra técnica básica de batalha. Como esperado, quem cedo madruga pega o verme. Os discípulos eram todos talentosos e muito educados. Além disso, eles deixaram muitos atributos para ele. Wang Teng realmente gostou deles. Capítulo 6. Eu não sou incompetente. Wang Teng logo terminou de recolher as bolhas de atributos. Ele sabia que os outros alunos não deixariam cair mais bolhas por algum tempo, então correu para um canto. Havia alguns dispositivos de inspeção colocados ali: dispositivo de inspeção de força, dispositivo indicador de velocidade e dispositivo de inspeção física. Todos esses eram equipamentos usados para testar as condições físicas dos discípulos marciais. Eles eram mais precisos com erro mínimo. Wang Teng parou em frente ao dispositivo de inspeção de força primeiro. Ele havia aprendido a habilidade básica do punho, então sabia como exercer sua força corretamente. Outras pessoas precisariam de pelo menos um mês para aprender isso. Até mesmo um gênio precisaria de cerca de 10 dias. No entanto, Wang Teng usou apenas um mês. Para ele, eram apenas algumas bolhas de atributos. Este era o menor tempo para aprender a habilidade no mundo. Era tão curto que outras pessoas nem ousavam imaginar. Wang Teng assumiu lentamente a postura e respirou fundo. Ele então fechou os olhos, relaxando o corpo. De repente, ele arregalou os olhos. Ele fixou o olhar à sua frente, como se estivesse olhando para sua presa.
Então, ele se moveu. Ele pisou firmemente no chão e moveu levemente a cintura. Sua espinha dorsal se contraiu como um arco enquanto ele atacava com o punho. Bang! Os punhos de Wang Teng atingiram o dispositivo de inspeção de força. O número no visor começou a pular violentamente antes de finalmente parar. Eram 143 quilogramas. Ontem, quando ele foi para casa à noite, seu atributo de força estava em 135 pontos. Agora mesmo, ele havia ganhado 8 pontos, totalizando 143 pontos. Este era o mesmo número que o dispositivo. Sua força havia atingido o limite de uma pessoa normal. Vale ressaltar que era o limite de uma pessoa normal. Um humano em uma situação desesperadora era capaz de ir além de seus limites. No entanto, era difícil para uma pessoa comum fazer isso. Na verdade, era extremamente difícil. Pensando bem, sua força inicial era de 50, que era a força de uma pessoa normal. Felizmente, eu não sou incompetente. Wang Teng se consolou. Então, foi até o indicador de velocidade e subiu nele. O indicador de velocidade parecia uma esteira rolante. Quando uma pessoa corria sobre ele, as rodas abaixo começavam a girar e a velocidade da pessoa era calculada. Wang Teng começou com uma corrida leve. Em seguida, aumentou a velocidade até atingir o pico. O dispositivo indicador de velocidade exibia a velocidade máxima do corredor. Wang Teng sentiu que já havia atingido seu limite, então diminuiu a velocidade gradualmente e desceu do dispositivo. Olhou para o número no indicador, 12,7 metros por segundo. Era óbvio que a velocidade e os pontos de atributo não aumentavam igualmente. Wang Teng não estava interessado em como esses dois aspectos estavam conectados. Era apenas uma fórmula diferente. Mesmo assim, Wang Teng ainda estava impressionado com sua própria velocidade naquele momento. Essa era a velocidade do campeão olímpico dos 100 metros rasos, certo? Se o corpo de um discípulo de artes marciais já era assim, quão assustador era um guerreiro marcial. Vamos dar uma olhada no meu físico. O dispositivo de inspeção física parecia uma câmara de hibernação de um filme de fantasia. Estava erguido em um canto. Wang Teng entrou e apertou o botão de iniciar. Um raio de luz examinou seu corpo da cabeça aos pés algumas vezes. A inspeção física consistia em um exame do sangue, músculos, ossos, meridianos e outros elementos. Era extremamente complexo, exigindo tecnologia. King, a varredura terminou. Aluno Wang Teng. Físico 47. Uma voz feminina agradável ressoou do dispositivo de inspeção física. Tissé, existe até um sistema de transmissão de voz. Wang Teng ficou surpreso com a alta qualidade do dispositivo indicador de velocidade e do dispositivo de inspeção física. Ele se perguntou: meu físico é 47, o mesmo que meus pontos de atributo físico. Parece que apenas o atributo de velocidade é diferente. Ele olhou para o tabela de níveis de discípulo marcial, pendurado na parede ao lado. A força padrão de um discípulo marcial em estágio iniciante era de 100 kg a 300 kg. A velocidade era de 9 a 7 segundos para 100 metros, ou seja, 11,11 m, SA 14,28 metros por segundo. Por fim, o físico estava entre 30 e 50. Como era evidente, Wang Teng já era um discípulo marcial iniciante. Ele estava satisfeito com o resultado. Por que não deveria estar satisfeito? Ele achava que poderia chegar ao topo em um único dia? Ele já havia economizado muito tempo na evolução de um humano normal para um discípulo marcial iniciante. Era preciso aprender a se contentar. Meu objetivo é me tornar um discípulo marcial intermediário hoje. Wang Teng estava cheio de entusiasmo ao decidir ficar no saguão de treinamento o dia todo. Ele não iria a lugar nenhum. Os outros alunos estavam praticando sozinhos, concentrando-se em seus treinamentos. Eles não notaram o resultado do teste de Wang Teng. Afinal, era a primeira vez que se encontravam. Era indelicado espiar as habilidades dos outros. Enquanto Wang Teng fazia seu teste agora mesmo, mais algumas bolhas de atributos caíram ao lado dos alunos. Os olhos de Wang Teng brilharam. Ele fingiu passar por eles sem querer e pegou os atributos. Habilidade básica com espada asterisco 3 força 5 iluminação 0,6 velocidade asterisco 2.
Nada mal, nada mal. Há iluminação para coletar, e eu quase completei minha habilidade básica com espada. Wang Teng estava secretamente pulando de alegria. Como havia poucas pessoas no momento, Wang Teng não queria ser muito chamativo e chamar a atenção de todos. Ele entrou na sala de armas e olhou ao redor. Havia muitas armas nas prateleiras, incluindo espadas, lâminas, lanças, alabardas, bastões, martelos e muito mais. Cada arma também tinha suas subcategorias. Por exemplo, para espadas, havia espadas longas, espadas curtas, espadas leves, espadas duplas e assim por diante. Havia todos os tipos de armas em exibição aqui, e qualquer um podia encontrar o que quisesse. Não importava o quão impopular a arma dos alunos fosse, eles a encontrariam na sala de armas. Wang Teng ficou em frente à prateleira com as espadas e observou por algum tempo. Por fim, escolheu uma espada preta macia da série Dar Shamou. À medida que as artes marciais se popularizavam, a indústria de armas também começou a se desenvolver. Afinal, as armas eram extremamente importantes para um guerreiro marcial. Em um duelo, um guerreiro marcial com uma arma poderosa tinha vantagem sobre um guerreiro marcial sem nenhuma arma. No entanto, as armas fornecidas aos discípulos marciais eram todas falsas. A qualidade era apenas satisfatória e não havia runas gravadas nela. Esta espada de metal da série Dar Shamou era inteiramente preta. Seu padrão e peso eram os mesmos da espada real, mas não havia runas ocultas nela. Se você realmente quisesse comparar, o custo de fabricação desta espada era de apenas algumas centenas de dólares. Por outro lado, custava algumas centenas de milhares para fazer a espada real. A diferença era enorme. Wang Teng pesou a espada de metal preto em sua mão. Parecia perfeita. Os homens tinham inclinação e anseio por todos os tipos de armas. Muitas pessoas provavelmente sonhavam em carregar uma espada e desafiar o mundo pugilístico. Em sua vida passada, Wang Teng vivia em uma sociedade tecnológica sem artes marciais. Portanto, ele não teve a chance de entrar em contato com elas. Agora, ao olhar para a longa espada em sua mão, sentia-se tão animado quanto um predador olhando para sua presa. Ele havia coletado alguns atributos básicos de habilidade com a espada, então tinha um conhecimento rudimentar da espada. Como ainda era cedo, poucas pessoas haviam chegado para o treinamento. Considerando a falta de bolhas para coletar, Wang Teng aproveitou esse tempo para testar o poder de sua habilidade básica com a espada. Ele saiu da sala de armas e encontrou um lugar vazio. Após se concentrar e assumir a postura, começou a praticar sua habilidade com a espada com base em sua memória. Corte, corte, corte. Quando ele brandia sua espada, podia ouvir o som dela cortando o ar. Se ele atingisse alguém com ela, a outra parte certamente se feriria ou morreria. Entre os alunos, o jovem que havia fornecido os atributos básicos da habilidade com a espada também estava praticando sua habilidade com a espada. Ele ficou atordoado ao ver Wang Teng carregando uma espada para fora da sala. Ele diminuiu o ritmo e observou Wang Teng de longe. Ele é apenas um novato. O jovem observou Wang Teng por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Então, o ignorou. Isso não é difícil. Eu me familiarizei com isso após 2 rodadas. Meu nível de iluminação é de apenas 19,3 também. Não é alto. Wang Teng parou e se perguntou, em choque. Ele não sabia que seus 19,3 pontos de iluminação já haviam excedido a média humana. Era por isso que não achava difícil aprender habilidades básicas, se ele estivesse aprendendo uma técnica de batalha da força, não seria tão simples. Técnicas de batalha da força estavam relacionadas ao uso da força. Já era uma habilidade complexa e profunda por si só. Pessoas com baixo nível de iluminação teriam dificuldade em entendê-la. Assim, podia-se deduzir que praticar artes marciais realmente dependia do talento de cada um. Se você quisesse se tornar um guerreiro marcial, precisava ser um gênio. Capítulo 7. Coletando a lã. Após praticar a habilidade com a espada por algum tempo, Wang Teng colocou a espada de volta na sala de armas. Ele então se concentrou em sua primeira habilidade. O aluno que praticava a habilidade com a espada balançou a cabeça ao ver isso.
As artes marciais dependiam da qualidade, não da quantidade. Era melhor para Wong Teng escolher uma habilidade em vez de praticar duas por um curto período. No final, ele não seria habilidoso em nenhuma delas. Este novato é esforçado, mas é um pouco estúpido. Wong Teng não sabia que alguém o havia chamado de estúpido em seu coração. Mesmo tendo praticado sua habilidade com a espada apenas algumas vezes, sentiu que sua compreensão havia melhorado um pouco. Os resultados não foram ruins. Ele se virou e viu a figura alta e musculosa parada ao lado com os braços cruzados na frente do peito. Parecia que ele estava parado ali há algum tempo. Professor, quando você chegou? Por que você não disse nada? Você me assustou. Este era o instrutor que havia ensinado a Wong Teng o 9º conjunto de exercícios de rádio na noite anterior. Agora, ele encarava Wong Teng tão intensamente que sentiu arrepios na cabeça. Jovem, estou observando você há algum tempo. Sua habilidade com os punhos não é ruim. O instrutor fez um sinal de positivo com o polegar para Wong Teng. Obrigado pelo elogio. Wong Teng sentiu-se envergonhado. Ele continuou. Professor, sou Wong Teng. Como devo me dirigir a você? Meu nome é Peng Hai. Não precisa me chamar de professor. Pode me chamar de irmão sênior Pena, disse Peng Hai. Irmão sênior Pena. Wong Teng reagiu naturalmente. Então, perguntou, você sempre chega tão cedo? Não sou talentoso. Tenho mais de 20 anos, mas ainda sou apenas um discípulo marcial em estágio avançado. Só posso me esforçar mais. Peng Hai ficou um pouco chateado. Por um instante, Wong Teng não sabia o que dizer. Hahaha, não precisa se sentir constrangido. Estou apenas falando demais. Wong Teng, você é inteligente. Contanto que se esforce, acredito que se tornará um guerreiro marcial em 3 anos. Tudo de bom, encoraja o Peng Hai. 3 anos? Não, 3 dias bastavam. Era o que Wong Teng pensava. Mas, superficialmente, ele apenas assentiu e respondeu: Irmão sênior Pena, vou me esforçar. Certo, vou para o 3º andar para praticar. Haverá outro discípulo marcial em estágio avançado encarregado de guiá-lo hoje. Claro, se tiver alguma dúvida, pode vir me procurar, disse Peng Hai. Que irmão sênior dedicado, exclamou Wong Teng ao vê-lo subindo o 3º andar. Mais e mais alunos começavam a chegar, tornando o ambiente animado. Irmão sênior, bom dia, irmão sênior. Irmã sênior, você está linda hoje. Os amigos se cumprimentaram antes de começarem o treinamento individual. O tempo era precioso para todos, então não podiam perder um único segundo. Wong Teng encarou os alunos e de repente sentiu que pareciam ovelhas andando sobre 2 pernas. Havia uma quantidade infinita de pelos em seus corpos. Ótimo! Os cantos dos lábios de Wong Teng se ergueram levemente, e ele deu um sorriso paternal. Assim que as ovelhas estivessem gordas o suficiente, ele poderia matá-las. Espere, ele não devia matar essas ovelhas de boa qualidade. Ele precisava cuidar delas para poder coletar pelos delas continuamente. Conforme todos começavam a praticar diligentemente, todos os tipos de bolhas de atributos caíram. Logo, o saguão se transformou em um mar de bolhas, e Wong Teng nadou alegremente nele. Eu amo lã. Deixe-me coletar um pouco de lã. Ele não ousou cantar essa música em voz alta, com medo de ser espancado até a morte. Assim, ele apenas cantou em seu coração e coletou silenciosamente os atributos. Se houvesse notificações agora, seria assim: força reduzida 2, velocidade asterisco 6. Você adquiriu. Sua força e velocidade aumentaram. Perda de habilidade básica de punho asterisco 2. Você adquiriu. Sua proficiência em habilidade básica de punho aumentou. Perdeu iluminação asterisco 1, físico asterisco 3. Você pegou. Sua iluminação e físico aumentaram. Mais pessoas estavam treinando no sábado em comparação com a noite anterior. Wong Teng subestimou o número de potenciais bolhas de atributos. Ou melhor, pode-se dizer que ele subestimou o quão esforçados todos eram. Quanto mais os alunos treinavam, maior a probabilidade de perderem atributos. Era como espremer leite. Quanto mais forte se espremia, mais leite saía. Um dia inteiro se passou assim, e Wong Teng realmente se tornou um discípulo marcial de estágio intermediário.
Sua força, velocidade e físico atingiram o padrão de um discípulo marcial de estágio intermediário. Ele agora era um discípulo marcial de estágio intermediário genuíno. Além disso, ele havia alcançado o pequeno estágio de conquista para sua habilidade básica de espada, habilidade básica de punho e trabalho de pés básico. Com base na proficiência, a compreensão de uma técnica de batalha pode ser dividida em alguns estágios: compreensão básica, domínio, pequena conquista, grande conquista, maestria. No estágio de domínio, o discípulo marcial seria capaz de liberar o poder da técnica de batalha. O estágio de pequena conquista teria uma vantagem extra, com o poder pelo menos dobrando. Se ele alcançasse o estágio de grande conquista ou mesmo maestria, o poder da técnica de batalha aumentaria muitas vezes. Além disso, Wang Teng também havia recebido uma habilidade básica de lâmina e a elevou ao estágio de domínio. No geral, foi uma boa colheita hoje. À noite, na hora do jantar, os alunos estavam todos famintos após um dia inteiro de prática. Eles fizeram as malas e saíram lentamente do saguão de treinamento. Wang Teng estava revisando seus ganhos em um canto. Ele segurava a espada de aço negro em sua mão e se movia combinando a habilidade com a espada com o trabalho de pés. Ele brandiu sua espada longa e cortou o ar com ela. O jovem, que estava praticando sua habilidade com a espada esta manhã, tinha acabado de devolver sua espada e estava saindo da sala de armas. Ao passar por Wang Teng, ele olhou para ele sem querer. Isso. Ele ficou pasmo. Seu queixo quase caiu no chão enquanto esfregava os olhos furiosamente. Suspeitou que estava tendo uma ilusão. Ele não está no estágio de bem versado. Não, esta é a pequena conquista. Esta é definitivamente a pequena conquista. Sua própria habilidade com a espada ainda estava no estágio de bem versado. Embora não tivesse alcançado a pequena conquista, sabia como era. Como isso era possível? De manhã, quando viu Wang Teng praticando, ele era apenas um novato. Sua habilidade com a espada era extremamente rudimentar. Apenas um dia havia se passado e ele já estava no estágio de pequena conquista. Era uma piada? Deve ser uma piada, certo? Existia realmente um gênio assim neste mundo? Ele estava começando a duvidar de si. De manhã, zombou do jovem e o chamou de estúpido. Pensando bem, parecia uma piada de mau gosto. Isso é loucura, loucura. O jovem balançou a cabeça com um sorriso amargo enquanto saía desanimado do saguão de treinamento. Wang Teng não percebeu a existência dessa pessoa. Ele estava totalmente focado em praticar suas habilidades com a lâmina, espada, punho e jogo de pés. Após a sessão, ele se sentiu revigorado. Sante, ele soltou um longo suspiro. Wang Teng então colocou as armas de volta na sala de armas. O saguão estava quase vazio quando ele caminhou até o estacionamento subterrâneo. Ao longo do caminho, ele puxou seu painel de atributos. Iluminação, 28 físico, 52 força, 455 velocidade, 185 técnicas de batalha, habilidade básica de punho, pequena conquista, jogo de pés básico, pequena conquista, habilidade básica de espada, pequena conquista, habilidade básica de lâmina. Bem versado, fiz um grande progresso hoje. Wang Teng sorriu feliz enquanto dirigia para casa. Na casa, Li Xiumei estava cozinhando como de costume. Sentindo o forte aroma de carne que emanava da cozinha, o estômago de Wang Teng começou a roncar. Mãe, que comida boa você está cozinhando hoje? O cheiro está delicioso. Ele entrou na cozinha e perguntou. Seu pai me pediu especialmente para comprar carne de besta estelar para você. Li Xiumei sorriu e respondeu. Sério? Meu pai está disposto a gastar o dinheiro? Isso foi inesperado. Bestas estelares eram animais que sofreram mutações devido à influência da força. Como a força nasceu do universo e das estrelas, essas bestas foram chamadas de bestas estelares. Sua carne era altamente nutritiva. Carne normal não podia ser comparada a elas. Por isso, também eram muito caras. O cheiro é incrível. Deixe-me dar uma mordida. Ele olhou para a carne assada na mesa e começou a salivar. Wang Teng não conseguia mais se controlar. Ele pegou um pedaço de carne e o colocou na boca. Meu Deus, isso é delicioso. Mãe, sua comida é fabulosa. Você é um fantasma faminto?
Olhe para o seu suor fedorento. Apresse-se e tome um banho. Li Xiumei o expulsou da cozinha. Capítulo 8. Will Rose Pub. Quando Wang Chenggu voltou para casa por volta das 18 horas, Li Xiumei pediu à ajudante, Tia Shen, que chamasse Wang Teng para jantar. Wang Teng tinha acabado de tomar banho. Após trocar de roupa, ele estava secando o cabelo com o secador. Ok, Tia Shen, já desço, respondeu ele. Após se tornar um discípulo marcial, sua audição melhorou. O barulho do secador não perturbou a voz da Tia Shen em nada. Em um minuto, ele secou o cabelo e desligou o secador. Então, desceu para jantar. Wang Chenggu e Li Xiumei o esperavam. Havia alguns pratos na mesa, fumegantes e perfumados. A família de 3 pessoas sentou-se ao redor da mesa de jantar e começou a comer. Filho, como foi seu treino hoje? Li Xiumei fez a pergunta que Wang Chenggu queria fazer. Ele olhou fixamente para Wang Teng. Honestamente falando, Wang Chenggu tinha dificuldade em ser pai de Wang Teng. Na maioria das vezes, seus amigos se gabavam de seus filhos na frente dele, dizendo-lhe o quão excepcionais eles eram, ou qual filho se tornou um discípulo marcial de estágio intermediário e um discípulo marcial de estágio avançado ou algo assim. Wang Chenggu era a única pessoa que não podia se gabar de seu filho. Ele era o CEO de uma grande empresa que valia algumas centenas de milhões, mas seu filho era ignorante. Se ele falasse sobre seu filho, outras pessoas ririam dele. Agora, seu filho entendeu finalmente a situação e estava disposto a praticar artes marciais. Uma vez que ele se tornou um discípulo marcial de estágio avançado, ele finalmente poderia se gabar para seus amigos. Nada mal. Meu irmão mais velho da Academia de Artes Marciais disse que eu sou talentoso, respondeu Wang Teng. Ele não contou aos seus pais que já era um discípulo marcial de estágio intermediário. Ele estava com medo de que eles desmaiassem com a repentina boa notícia. Ele iria liberar a notícia para eles lentamente no futuro. É bom que você seja talentoso. Isso é bom. Wang Chenggu estava tão feliz que seus olhos não podiam ser vistos corretamente. Ele acenou com a mão e disse: Você só precisa praticar direito. Nossa família Wang pode não ser extremamente rica e poderosa, mas pelo menos somos melhores que as pessoas comuns. Você não precisa se preocupar com recursos de artes marciais. Wang Teng apenas assentiu, sem dizer nada. Ele não estava preocupado com recursos. Outras pessoas poderiam precisar de todos os tipos de recursos de artes marciais, mas ele não precisava depender deles. Ele tinha um vírus. Os recursos de outras pessoas também eram seus recursos. Venha, coma mais. Você praticou o dia inteiro, então deve estar cansado e com fome. Em vez de esperar se tornar um guerreiro marcial, Li Xiumei estava mais preocupada se ele estava cansado ou se havia sofrido. Ela sentiu o coração doer um pouco ao vê-lo devorando a comida. Wang Teng não tinha tempo para falar. Ele tinha que admitir que a carne da besta estelar era muito deliciosa. Era gordurosa, mas não gordurosa, e derretia em sua boca como algodão doce. Quando ele engoliu a carne, sentiu uma corrente de calor se espalhando por todo o seu corpo. Isso aliviou seu cansaço e fadiga. Li Xiumei e Wang Chenggu também comeram um pouco de carne, mas não ousaram comer demais. Eles não praticavam artes marciais, então, se comessem muita carne de besta estelar, seria prejudicial aos seus corpos. Uma pessoa comum na era das artes marciais tinha um físico mais forte devido à influência da força, mas esse era um efeito gradual e de longo prazo. Depois do jantar, quando Wang Teng se preparava para ir ao Palácio Marcial Jixin novamente, seu celular tocou. Ele pegou o telefone e ouviu a voz de Xu Jie do outro lado da linha. Irmão Wang Teng, já estamos no Will Rose Pub. Venha logo. Wang Teng finalmente se lembrou desse assunto que havia sido jogado no fundo de sua mente. Ele sorriu desamparadamente e respondeu: Tudo bem, espere por mim. Eu irei em breve. Parece que não posso ir ao Palácio Marcial Jixin hoje. Wang Teng sentiu um certo arrependimento. Mas ele sabia que não poderia ficar na Academia de Artes Marciais todos os dias. Vou aproveitar para relaxar. Wang Teng se despediu dos pais e saiu de casa. Brum, brum, brum. O motor do carro esportivo era extremamente barulhento.
Fosse a carroceria elegante do carro ou o motor barulhento, ele cativava a atenção de todos os transeuntes. A Rua dos Pubs da Cidade do Sul. Havia muitas ruas de pubs semelhantes em Dong Gai, mas esta era a mais próspera da Cidade do Sul. Havia todos os tipos de pubs aqui, com diferentes estilos e faixas de preço. Os bares públicos eram adequados para consumidores de baixa renda, enquanto os bares de luxo eram para as elites da sociedade ou para os ricos. Pode ser difícil admitir, mas os humanos foram segregados em diferentes classes imperceptivelmente. Todas as noites, a Rua dos Pubs se iluminava de forma brilhante e colorida. As luzes de neon deslumbrantes se entrelaçavam com os reflexos e cores glamourosos, formando uma cena onírica e incrível. Durante o dia, o estresse do trabalho pesava sobre os ombros desses jovens da cidade. Por isso, à noite, eles queriam encontrar um lugar para relaxar e liberar tudo. A pressão social nunca havia desaparecido. Na era das artes marciais, ela só ficava mais forte. Eles precisavam aliviar o estresse. É claro que, para Wong Teng e seus amigos, aquele era apenas um lugar para se divertir. Havia uma fileira de carros esportivos luxuosos estacionados em frente ao Will Rose Pub. Wong Teng teve que procurar por um longo tempo até conseguir uma vaga. Então, ele entrou no pub. Bum! A porta separava o barulho externo do interno. Ao entrar, parecia dois mundos diferentes. No instante em que ele abriu a porta, a música alta, as gargalhadas de homens e mulheres bonitos e as luzes piscantes se reuniram e atingiram os tímpanos e os olhos de Wong Teng. Que sensação familiar! Em sua vida passada, desde que a família Wong havia decaído, Wong Teng nunca visitava um pub. Ele se sentia expulso daquele mundo barulhento, mas agora, ele estava de volta. Wong Teng entrou no Will Rose Pub. Ele tinha um rosto bonito e usava produtos de marca por todo o corpo. Devido às suas práticas de discípulo marcial nos últimos 2 dias, seu corpo havia se tornado firme e musculoso, e seu estado mental havia se transformado completamente. Como um diamante na areia, ele se destacou na multidão. Muitas mulheres se sentiram instantaneamente atraídas por ele. Sua aparência havia despertado seu interesse. Wong Teng costumava ser um homem velho. Agora, ele era um verdadeiro jovem com um rosto jovial. No entanto, sua aura era completamente diferente. Ele havia experimentado muitas coisas em sua vida passada. Houve altos e baixos, e era como andar em uma montanha russa. Ele havia desfrutado da riqueza e experimentado a pobreza. Ele costumava ser um jovem arrogante e cheio de bom humor. Então, ele caiu para o ponto mais baixo da vida e ficou sombrio e triste. Sua rica experiência de vida o tornou maduro e sereno. Isso facilmente deixou uma boa primeira impressão nas pessoas e as fez gostar dele. Wong Teng examinou o pub, em busca de Xu Jie e seus amigos. Nesse momento, uma voz soou à sua esquerda. Irmão Wong Teng, aqui. Aqui. Wong Teng olhou para a moça acenado para ele. Era Bai Wei, a irmã mais nova do círculo de amigos deles. Seu cabelo estava preso em um coque. Ela parecia elegante e atrevida, com um toque de charme. Wong Teng ainda se lembrava de como aquela garotinha era linda após crescer. Na verdade, ela poderia destruir um país com sua beleza. Muitos homens ficavam encantados por ela. Você chegou cedo. Bai Wei se mexeu um pouco para dar espaço a Wong Teng. Wong Teng sentou-se ao lado dela. Irmão Wong Teng, você está atrasado, reclamou Xu Jie. A noite é uma criança e a diversão está apenas começando. Por que eu deveria vir cedo? Wong Teng sorriu e respondeu. Irmão Wong Teng, outro jovem cumprimentou Wong Teng. Yu Hao, quanto tempo? Wong Teng olhou para o rapaz. Meu pai tem me observado de perto ultimamente. Tive que sair às escondidas hoje para vir aqui, disse Yu Hao, desamparado. Este pirralho foi arrastado pelo pai para aprender artes marciais. Xu Jie riu da situação de Yu Hao. Ah, como está a sua prática? Wong Teng ficou surpreso. Eu já sou um discípulo marcial iniciante. Yu Hao esfregou a cabeça e disse timidamente. Que P***A, seu pirralho. Você se tornou um discípulo marcial iniciante secretamente. Xu Jie exclamou em choque. Era óbvio que ele nunca tinha ouvido essa notícia antes.
Você é o único discípulo marcial entre todos nós. Se alguém nos intimidar no futuro, pediremos sua ajuda. Ele então colocou o braço em volta do ombro de Yu Hao e riu baixinho. Ratinho, apelido de Yu Hao, teremos que contar com você no futuro. Bai Wei sorriu e concordou com Xu Jie. Yu Hao começou a se sentir um pouco orgulhoso ao ouvir os comentários deles. O elogio de Bai Wei o fez se sentir excepcionalmente bem. Eles eram amigos próximos, então era normal ter sentimentos ambíguos em relação ao sexo oposto. Era assim que Yu Hao se sentia em relação a Bai Wei. Wang Teng sorriu e perguntou: por que Yuan Zhenghua não está aqui? Todos ficaram em silêncio. Ele não virá. Xu Jie zombou. Hã? O que aconteceu? Wang Teng franziu a testa e perguntou. Aquele sujeito está seguindo Li Hongsheng agora. Ele é seu lacaio. Xu Jie fez beicinho e continuou. Li Hongsheng. Wang Teng ponderou por um momento. Finalmente, conseguiu desenterrar essa pessoa das profundezas de sua memória. Wang Teng e seus amigos tinham origens familiares semelhantes. A geração de seus pais se conhecia e também tinham interações comerciais. Assim, formaram seu próprio círculo de amigos. Quanto à família Li, era uma família bastante grande em Dongai. Na verdade, a família Li era mais influente do que suas famílias. Aos olhos de Xu Jie, Yuan Zhenghua se aproximou de Li Hongsheng porque queria ganhar seu favor. Era assim que seu rico círculo de segunda geração funcionava. Somente aqueles com origens semelhantes podiam ser chamados de amigos. Se a diferença fosse muito grande, isso se tornaria uma forma de ganhar favor. Não vamos falar dele. Cada um tem suas próprias aspirações. Não há muito a dizer. Wang Teng não se importava. Você tem razão. Não vamos mais falar daquele sujeito. Só o nome dele já me deixa irritado, disse Xu Jie. Mudaram de assunto e pediram bebidas alcoólicas e pratos de frutas. Depois, conversaram animadamente. Com o passar do tempo, Wang Teng recuperou lentamente a sensação de juventude. Capítulo 9. Quando foi a sua vez de dar um sermão nos meus amigos? Em meio às risadas e conversas, o tempo passou muito rápido. A música no bar estava alta e o clima estava animado. Lentamente, todos se sentiram mais à vontade. Xu Jie, Bai Wei e Yu Hao estavam jogando verdade ou desafio. Os três viraram as mãos para decidir o vencedor. O jogo já havia progredido por algumas rodadas, e todos ganharam e perderam algumas. Quando desafiados, diziam verdades interessantes, mas inofensivas. Se não quisessem responder às perguntas da verdade, escolheriam a opção desafio. O desafio mais emocionante foi quando Yu Hao pediu a Bai Wei para seduzir outra jovem. Ninguém esperava que Bai Wei realmente tivesse sucesso no final. A jovem beldade, que teve o azar e foi escolhida, ficou vermelha das orelhas com a sedução de Bai Wei. Todos abraçaram a barriga e caíram na gargalhada. Desta vez, foi a vez de Yu Hao. Xu Jie e Bai Wei riram alegremente. Então, Xu Jie teve uma má ideia. A pergunta fez com que o rosto de Yu Hao ficasse tão vermelho quanto o fígado de um porco. Wang Teng também riu e balançou a cabeça. Ele não participou, pois tinha muitos segredos. Era fácil as coisas saírem do controle se ele jogasse esse tipo de jogo. Xu Jie e Bai Wei ficaram ao lado e torceram apaixonadamente por Yu Hao. Eles o incentivaram a responder à pergunta. Wang Teng se levantou e foi ao banheiro. A carne de besta estelar que ele comia à noite era boa para o metabolismo do corpo. Ajudava-o a eliminar as toxinas do corpo. Após atender ao chamado da natureza, Wang Teng caminhou de volta para Xu Jie e seus amigos. No momento em que se aproximou, notou que seus amigos estavam cercados por um grupo de pessoas. Além disso, Xu Jie e Yu Hao pareciam estar brigando com eles. Esse grupo de pessoas parecia gangsteres, com brincos e tatuagens no corpo. Eles não pareciam alguém com quem se pudesse brincar. Wang Teng não pôde deixar de franzir a testa. De repente, uma das pessoas empurrou Xu Jie e gritou furiosamente: "Droga! Essa moça sujou minhas roupas. Você pretende resolver esse assunto apenas com um pedido de desculpas? Você sabe quanto custa esta camisa? Você consegue pagar pelo prejuízo? Você é apenas uma criança pequena.
Por que está aprendendo com os adultos e brincando em um bar? Enquanto falava, as pessoas ao seu lado caíram na gargalhada. Zombavam de Shu Jie e seus amigos. Yu Hao não suportava essa humilhação. Eram todos ricos de segunda geração, desde pequenos. Aonde quer que fossem, as pessoas os bajulavam e os mimavam. Se essa pessoa tivesse uma posição superior ao deles, não havia problema em sofrer um pouco. No entanto, eram apenas Z e acento agudo S ninguém que haviam surgido de alguma rua ou beco aleatório. Tornar-se-iam a piada do círculo rico de segunda geração se espalhasse a notícia de que levaram uma surra de um bando de rufiões. A expressão de Shu Jie escureceu quando foi empurrado por essas pessoas. Ele sempre parecia relaxado e descuidado, como se fosse o centro do mundo. No entanto, ele não era estúpido. Sabia que a outra parte os venceria em números. Além disso, ele também tinha uma dama ao seu lado. Se surgisse um conflito, eles seriam os perdedores. Além disso, esta era a era das artes marciais. Embora essas pessoas parecessem comuns, poderia haver um mestre entre elas. Estariam mortas se pensamentos se tornaram realidade. Portanto, Shu Jie secretamente respirou fundo e tentou o seu melhor para dizer calmamente: amigos, é nossa culpa que sujamos suas roupas. Estamos errados. Podemos compensá-los. Por que você tem que ser tão autoritário? Temos que fazer uma cena tão grande e deixar as coisas saírem do controle? Todos aqui viram o que aconteceu claramente. Mesmo se chamarmos a polícia, seremos os únicos certos. Porra, você está planejando chamar a polícia? Você está me ameaçando? O jovem cujas roupas foram sujas tinha cerca de 20 anos. Ele tinha um nariz aquilino e um rosto de aparência sinistra. Esta era uma pessoa desavergonhada, teimosa e irracional. Quando ele sentiu que Shu Jie o estava ameaçando, ele começou a gritar com ele. Shu Jie, por que você está falando bobagem com ele? Esse sujeito está criando problemas do nada. Bai Wei não o tocou. Ele propositalmente a deixou esbarrar nele quando se levantou e foi até lá, disse Yu Hao, irritado. Pirralho, se você não tem provas, não calunie os outros, zombou o jovem de aparência sinistra. Você sabe claramente se estou dizendo a verdade ou não. Yu Hao se levantou e apontou para o jovem. O jovem de aparência sinistra ficou impaciente. Ele bufou e disse: pare de falar bobagens. Convide a jovem para tomar uns drinks comigo e podemos esquecer esse assunto. Se não, o que você disse? Repita isso. Você acredita que eu vou te matar? Yu Hao explodiu de raiva. Essas pessoas realmente queriam que Bai Wei bebesse com elas. Qualquer um podia dizer o que estavam pensando. Desta vez, Yu Hao estava realmente furioso. Shu Jie pensou instantaneamente: oh merda! Era óbvio que a outra parte estava armando uma armadilha para eles. No momento em que o fusível de Yu Hao explodiu, não havia como resolver o problema. Yu Hao, pare de falar. Bai Wei vinha puxando Yu Hao o tempo todo, mas quando ela não estava prestando atenção, ele se libertou. Nesse momento, ela também sentiu a atmosfera ficar tensa. Pirralho, como ousa tentar me matar? Eu vou te matar hoje. O jovem de aparência sinistra deu um sorriso sinistro e deu um passo à frente. Ele dobrou os dedos em uma garra, mirando no pescoço de Yu Hao. Foi um movimento cruel. No momento em que agiu, partiu para a matança. Discípulo marcial, alguém exclamou surpreso. A expressão de Yu Hao mudou instantaneamente. Ele não esperava que o outro o atacasse tão decisivamente, sendo ele um discípulo marcial. Na pressa, não teve coragem de resistir diretamente ao homem. Só conseguiu se mover para o lado para se esquivar. Felizmente, Yu Hao foi arrastado por seu pai para aprender artes marciais, então agora era um discípulo marcial iniciante. Se fosse apenas uma pessoa comum, talvez não conseguisse se esquivar do ataque. Em vez disso, ficaria provavelmente paralisado devido ao susto que recebeu da aura cruel e implacável de seu oponente. O bar estava uma bagunça. Shu Jie rapidamente puxou Bai Wei para o lado. Eles nunca haviam praticado artes marciais antes, então não puderam ajudar em nada. O jovem de aparência sinistra ficou ligeiramente surpreso ao ver Yu Hao se esquivando com sucesso do ataque. Mas não se importou. Ele girou o corpo e lançou as pernas em direção a Yu Hao.
Yu Hao agarrou rapidamente a cadeira ao lado para bloquear o chute. Bang! A cadeira de metal estava amassado pelo chute do jovem de aparência sinistra. Devido à enorme força, Yu Hao voou diagonalmente e caiu pesadamente no chão. Com ele, mesas e cadeiras também caíram no chão. Garrafas de bebida se estilhaçaram ruidosamente ao caírem no chão, derramando vinho por toda parte. O bar inteiro virou de cabeça para baixo em um segundo. Os homens e mulheres, que estavam animados antes, gritaram e se esconderam. Mesmo assim, a maioria das pessoas não foi embora. Em vez disso, esconderam-se a alguma distância para assistir ao show. Coffee, coffee. Yu Hao apertou o peito e tossiu algumas vezes. Sentiu como se suas costelas estivessem quebradas. Sabia que havia ofendido alguém poderoso desta vez. Yu Hao acabara de se tornar um discípulo marcial. Com base na força de seu oponente, embora estivesse ao alcance de um discípulo marcial iniciante, estava a apenas um passo de avançar para o estágio intermediário. O jovem de aparência sinistra retraiu a perna e caminhou em direção a Yu Hao, passo a passo. Pirralho, você não estava agindo com arrogância agora mesmo? Você quer me matar, mas sua habilidade não é suficiente. O jovem de aparência sinistra caminhou lentamente em direção a Yu Hao e o forçou a um canto. Olhou-o friamente enquanto zombava dele ao mesmo tempo. Se você ousar me tocar, meu pai não vai te perdoar. Yu Hao cerrou os dentes e disse com o rosto pálido. Jovem amigo, você ainda é um bebê? Por que está procurando seu pai se não pode me derrotar? O jovem de aparência sinistra zombou. Você. O rosto de Yu Hao ficou vermelho de vergonha. Shu Jie não podia mais deixar seu amigo ser humilhado. Levantou-se e disse: admitimos nossa derrota hoje. Diga-nos um valor. Nós o compensaremos. O jovem de aparência sinistra balançou o indicador e estalou a língua. Sua expressão era de desprezo. Criança estúpida, vou te ensinar a ser obediente hoje. Se você não tem habilidade, não se levante. O jovem de aparência sinistra levantou a perna direita e a golpeou violentamente na cabeça de Yu Hao. Algumas pessoas não suportaram ver a cena seguinte e fecharam os olhos. As expressões de Shu Jie e Bai Wei também mudaram abruptamente. Se o chute acertasse Yu Hao, ele certamente se feriria gravemente. Além disso, o chute era direcionado à sua cabeça. Ele poderia ter morrido se não tivesse sorte. Eles não esperavam que o jovem de aparência sinistra fosse tão implacável. Bang! Uma forte colisão foi ouvida. No entanto, Yu Hao permaneceu no mesmo lugar, ileso. Por outro lado, o jovem de aparência sinistra voou e caiu violentamente no chão. PDT. Ele vomitou um bocado de sangue. Todos, incluindo Shu Jie, Bai Wei e as outras pessoas no bar, ficaram perplexos com a mudança repentina. Os espectadores olhavam distraidamente para Wong Teng, que estava parado na frente de Yu Hao. Wong Teng colocou a mão no bolso e cuspiu o cigarro. Como um chefe da máfia tranquilo, disse indiferente: quando foi a sua vez de dar um sermão nos meus amigos? No momento em que terminou de falar, porém, seu coração disparou. Quando aquele jovem de aparência sinistra caiu no chão, algumas bolhas de atributos também haviam caído. Você consegue soltar atributos assim? Wong Teng controlou a curiosidade em seu coração. Havia muitas pessoas ao redor, então ele não se adiantou. Você. Yu Hao recobrou finalmente os sentidos. Com o rosto cheio de espanto, ele gaguejou e não sabia o que dizer. Shu Jie e Bai Wei olharam para Wong Teng em choque também. Sentiram como se fosse a primeira vez que o viam. Por que você não está se levantando? O chão está muito frio? Wong Teng riu e disse: irmão, você é meu irmão biológico de agora em diante. Você escondeu isso de nós muito bem, gritou Shu Jie, animado. Bai Wei correu em pequenos passos, encarando Wong Teng com olhos brilhantes o tempo todo. Chega! Por que você está gritando assim? Quando eu escondi isso de você? Você simplesmente não me perguntou, respondeu Wong Teng, impotente. Desgraçado, como ousa me bater? Ataque! Mate esse pirralho! O jovem de aparência sinistra se levantou do chão e limpou o sangue da borda dos lábios. Havia inimizade e ódio em seus olhos quando ele gritou para as pessoas ao seu lado. Irmão, esse pirralho é muito poderoso.
Nós não somos páreo para ele. Um de seus amigos olhou para Wang Teng com medo. O jovem discípulo marcial iniciante de aparência sinistra voou como uma boneca de pano antes mesmo que pudessem ver como Wang Teng o jogou. Como jovens normais que não eram discípulos marciais, que ajuda eles poderiam oferecer? Inútil. O jovem de aparência sinistra chutou a pessoa e gritou para Wang Teng: Jovem pirralho, me diga seu nome se tiver coragem. Espere eu chamar meus homens. Wang Teng de repente caminhou para frente. Do outro lado, o jovem de aparência sinistra estremeceu e deu alguns passos para trás. Wang Teng tocou as bolhas casualmente e as coletou. Força 15, velocidade 12, tantos atributos. Wang Teng ficou surpreso. Era a primeira vez que tantos atributos caíam da mesma pessoa. Matar monstros lhe dará mais experiência. É essa a maneira correta de usar meu bag? Ele pensou por um momento e deixou o assunto de lado por enquanto. Não era o momento certo para refletir sobre essa questão. Wang Teng ergueu os cantos dos lábios e respondeu: Do que você tem medo? Meu nome é Li Hongsheng. Vou lhe dar meia hora para chamar seus homens. Se você se atrasar, não vou esperar por você. Certo, espere por mim aqui. O jovem de aparência sinistra deixou o Will Rose Pub em um estado abatido. Depois que eles saíram, Bai Wei não pôde deixar de rir. Irmão Wang Teng, você é tão ruim, jogando a culpa em Li Hongsheng. Se ele soubesse o que você fez, provavelmente o odiaria até a morte. Uma luz fria passou pelos olhos de Wang Teng. Mas ninguém viu. Ele nutria um ódio profundo por Li Hongsheng. Em sua vida passada, eles não tinham rancor entre si. Mesmo assim, depois que a família Wang recusou, a outra parte não demonstrou intenção de deixá-los ir. Vamos para casa. Wang Teng não tinha mais interesse naquele assunto. Ele se virou e saiu do bar. Não vamos esperar que eles voltem? Yu Hao não estava disposto a ir embora daquele jeito. Wang Teng deu um tapa na cabeça e disse: Você ficou estúpido após aprender artes marciais? Não sabemos quantas pessoas ele trará. E se ele trouxer um discípulo marcial em estágio avançado para ajudá-lo ou um guerreiro marcial? Ainda vamos ficar aqui esperando a morte? Isso mesmo, você é muito impulsivo. Se não fosse pelo irmão Wang Teng, você teria levado uma surra enorme hoje. Xu Jie não pôde deixar de repreender Yu Hao. Vamos! Eles podem procurar Li Hongsheng se quiserem. Eu não sou ele. Depois que Wang Teng e seus amigos saíram do bar, ele dirigiu seu carro e desapareceu na noite. Se aquele bando de pessoas quisesse encontrá-lo, precisariam de sorte. Mesmo que o encontrassem, ninguém sabia se seria sorte ou azar. Capítulo 10. O olhar de amor de um pai. No momento em que Wang Teng e seus amigos saíram do bar, os funcionários olharam para a bagunça no chão e se viraram para perguntar a um homem de 30 anos vestindo um terno justo: Gerente, vamos deixá-los ir assim mesmo? O homem de terno olhou feio para o funcionário que havia feito a pergunta e respondeu furiosamente: O que mais posso fazer? Você quer pedir para eles ficarem? Você não é nada observador. Qizhao Gangbao é um discípulo marcial em estágio iniciante e seu irmão é um discípulo marcial em estágio avançado. Quanto à segunda geração rica, todos eles vêm de famílias ricas com ativos de mais de 100 milhões. Mais importante ainda, há 2 discípulos marciais entre eles. Não vamos falar sobre aquele espancado. Aquele que agiu agora deveria ser um discípulo marcial de estágio intermediário. Ele se tornou um discípulo marcial de estágio intermediário em uma idade tão jovem. Você sabe o que isso significa? Ele pelo menos se tornaria um discípulo marcial de estágio avançado. Idiota! Se você quer morrer, não me arraste junto. O funcionário ficou sem palavras. Um segundo depois, começou a admirar o jovem do fundo do coração. Seu gerente já havia investigado os antecedentes dessas pessoas. Não era de se admirar que ele pudesse se tornar gerente sendo apenas um trabalhador de nível inferior sem importância. No momento em que encontravam um problema, a diferença entre eles era evidente como a noite e o dia. O que fazemos agora? O funcionário imediatamente pediu conselhos modestamente. Vamos esperar um pouco. Aquele Zhao Gangbao não disse que chamaria reforços? Ele é vingativo por natureza, então definitivamente voltará. Ele pode quebrar algumas coisas novamente, para podermos calcular as perdas depois que eles forem embora.
Aquele bastardo. Por que ele tem que provocar a segunda geração rica? Você acredita que ele não conseguirá se vingar desta vez? Mesmo que o irmão mais velho dele venha, pode ser inútil. O homem de terno começou a xingar o encrenqueiro. Ele pensou por um momento e continuou: vamos jogar todas as perdas nele. Além disso, precisamos preservar as imagens de vigilância do bar. Elas são nossas evidências, então não podemos perdê-las. Farei uma cópia mais tarde e enviarei ao nosso chefe pelo WeChat. Como este assunto está ligado a alguns discípulos marciais, pessoas normais como nós não podemos lidar com isso. Só podemos deixar o chefe tomar a decisão. Depois que Wang Teng e os outros foram embora, eles não tinham vontade de ir a nenhum outro lugar. Portanto, voltaram para casa. Já passava das 22 horas quando chegaram em casa. Wang Teng não foi ao Palácio Marcial Jixin depois disso. Em vez disso, ele navegou na internet em casa e folheou informações para fortalecer sua compreensão da era das artes marciais. O que aconteceu esta noite foi um aviso para ele. Ele tinha acabado de conhecer um gangster aleatório, mas a habilidade deste gangster já estava perto do estágio intermediário. Se ele não tivesse coletado atributos furiosamente nos últimos 2 dias e subido de nível, ele não teria sido capaz de resolver o caso de hoje. Teria levado a um grande desastre. A porcentagem de pessoas praticando artes marciais não era alta dentro da população de alguns bilhões. Mas o problema era que, quando eles eram jogados no mar de humanos, você não saberia quando teria o azar de encontrar um deles. E se ele ofendesse um verdadeiro guerreiro marcial no futuro? A outra parte poderia ferir a ele e a família Wang com apenas um estalar de dedos. Ele nunca mais queria experimentar a lição de sua vida passada. Quando Wang Teng renasceu, ele sentiu uma sensação de perigo em seu coração. Agora, a premonição estava ficando mais forte. Ele deveria se tornar um verdadeiro guerreiro marcial o mais rápido possível. Discípulo marcial, mesmo um discípulo marcial em estágio avançado, não era suficiente. Ele só teria alguma habilidade para se proteger se tornasse um guerreiro marcial. Pouco depois das 23 horas, Wang Teng terminou o banho e se preparou para ir para a cama. Ele pegou o telefone para definir um alarme. Ele precisava acordar cedo amanhã. Quando ligou o telefone, percebeu que havia recebido 2 mensagens no WeChat. Embora ainda fosse 2009 neste mundo, o WeChat já existia e era popular. Todos postavam alguns momentos em seus WeChat quando não tinham nada para fazer. Havia muitos seguidores no círculo de amigos dos guerreiros marciais, e era extremamente popular. Isso acontecia porque os guerreiros marciais podiam entrar no continente Xinguang através das fendas dimensionais. Assim, eles tiravam fotos de muitas paisagens e maravilhas incríveis no continente Xinguang, bem como das belezas exóticas de lá. Hoje em dia, exibir roupas, bolsas e carros luxuosos era muito baixo. A tendência de alta classe e classe agora era postar fotos do outro mundo. Wang Teng olhou para suas 2 mensagens. Uma foi enviada há mais de 1 hora. Irmão Wang Teng, estou em casa. De Baiwei. Havia um emoticon fofo no final da frase. A outra mensagem foi enviada há 3 minutos. Irmão Wang Teng, vou dormir logo. Boa noite, de Baiwei. Ela havia adicionado um emoticon de dormir no final. Por que essa garotinha é tão educada? Eu entendi a mensagem dela depois que ela chegou em casa, mas por que ela tem que me mandar uma mensagem antes de dormir? Wang Teng tinha uma expressão estranha no rosto. Ele ponderou por um momento. Esta mensagem foi enviada há 3 minutos. Ela deveria estar dormindo agora, certo? Ah, foi enviada há 4 minutos. Ele decidiu que não deveria responder para não perturbá-la. Wang Teng rolou as postagens de alguns amigos. Nada lhe chamou a atenção, então ele largou o celular e fechou os olhos para descansar um pouco. Em 1 minuto, sua respiração se estabilizou e ele entrou em sono profundo. Do outro lado da linha, em um quarto de Princesa Rosa, Baiwei esperou por um longo tempo, mas não recebeu nenhuma resposta. A decepção transparece incontrolavelmente em seu rosto. Tapa, ela jogou o celular e quase enlouqueceu. Após rolar algumas vezes na cama, sentiu-se frustrada. No dia seguinte, domingo, Wang Teng acordou cedo.
Após o café da manhã, ele saiu de casa sob o olhar satisfeito de seu pai, Wang Chenggu. Finalmente, não sinto mais aquele olhar. Depois que o carro esportivo percorreu uma longa distância, Wang Teng estremeceu. Será que este é o lendário olhar do amor? Sek. Isso foi tão assustador. Após algum tempo, Wang Teng chegou ao Palácio Marcial Jixin. Algumas bolhas de atributos estavam espalhadas no gramado e nos caminhos da Academia de Artes Marciais. Ele as pegou ao longo do caminho e entrou no prédio de treinamento de discípulos marciais. Alguns alunos praticavam no saguão de treinamento no primeiro andar. Wang Teng deu uma olhada rápida ao redor. A maioria deles eram aqueles que chegaram mais cedo ontem. Wang Teng tinha uma profunda impressão deles. Ele pensou que estava adiantado o suficiente, mas essas pessoas chegaram ainda mais cedo do que ele. Eles eram realmente trabalhadores. No entanto, neste caminho de diligência, eu, Wang Teng, não admitirei a derrota. Wang Teng caminhou até eles e os cumprimentou educadamente. Ele também coletou os atributos que essas pessoas haviam deixado. Habilidade básica com espada *1, trabalho de pés básico *1, força *3, habilidade básica com punho *2, velocidade *5. Este é um bom começo. Estou tão feliz. Após coletar os atributos, Wang Teng não parou de se mover. Ele subiu as escadas direto para o segundo andar. Suas ações atraíram a atenção de alguns alunos. O jovem praticando sua habilidade com espada gentilmente o lembrou. Com base nas regras da Academia de Artes Marciais, um discípulo marcial em estágio iniciante não tem permissão para subir ao segundo andar. Eu sei. Obrigado pelo seu lembrete. Wang Teng se virou e sorriu. Mas, ontem à noite, eu acidentalmente avancei e me tornei um discípulo marcial em estágio intermediário. Quando ele terminou de falar, ele já havia subido o segundo lance de escadas. Sua figura não podia mais ser vista. Ele se gabou tão calmamente e até mesmo sacudiu as mangas, não deixando nada para trás. O jovem praticando sua habilidade com espada congelou no local. O que ele disse? Ele perguntou aos outros alunos em descrença. Esse pirralho veio ontem, certo? Os alunos não responderam diretamente. Em vez disso, responderam com outra pergunta. Isso não está certo. Ele veio na sexta-feira à noite. Eu o vi, disse outro aluno de repente. Ele se tornou um discípulo marcial de nível intermediário após praticar por 2 dias? Você está brincando. Isso é definitivamente impossível. Ele deve ter praticado artes marciais antes de vir para a Academia de Artes Marciais. Olhe para ele. Ele é obviamente uma segunda geração rica. Os pobres estudam enquanto os ricos aprendem artes marciais. Sua família é influente, então ele definitivamente aprendeu artes marciais antes de nós. É mais fácil para ele também. Todos concordaram com essa explicação. Ninguém acreditava que alguém neste mundo pudesse se transformar de um ser humano fraco e inútil em um discípulo marcial de nível iniciante e depois em um discípulo marcial de nível intermediário em 2 dias. Isso era impossível. Gênio não era suficiente para descrever tal pessoa. Você só poderia chamá-lo de monstro. Claro, isso excluindo aquelas pessoas que trapaceavam e tinham bugs.